Você pensou quanto tempo para a minha exposição? Eu acho que eu pensei aí você fazer uma exposição por volta de 20 minutos, 25 minutos, no máximo, esgotando nos 30 minutos, tudo bem? Tudo, vamos ver, eu posso falar até em menos para dar tempo de vocês falarem também. Perfeito. Vamos tratar por 20 minutos, então. Tá ótimo. Bom, boa noite, Vladimir. Seja bem-vindo, obrigada por você estar aqui conosco para falar de uma temática super importante para a nossa sociedade, para o serviço público, que é a reforma administrativa que está tramitando pelo Congresso, a PEC 32, e o professor Adelino, o nosso candidato a prefeito, e que vai ser quem vai regulamentar, eu espero que não passe pelo Congresso, que nós façamos uma mobilização junto aos servidores públicos e também na sociedade como um todo, para que esta PEC não seja aprovada, mas se porventura, como está acontecendo, a boiada está passando de rodão no Congresso, né? Então, o Adelino, se porventura passar essa reforma, quem vai estar regulamentando em nível municipal. Agradecer muito a participação de vocês, porque nós precisamos nos debruçar sobre essa questão, e aí o Vladimir vai poder contribuir, trazer elementos importantes para nossas reflexões. E também agradecer às pessoas que vão nos acompanhar e como também contribuir aqui com essa discussão pela internet, o povo internauta, para que também contribuir aqui conosco, tá? Eu vou passar para o Adelino fazer o seu cumprimento, e depois a gente já passa para o Vladimir, para que o Vladimir também faça as suas considerações iniciais, e daí já faça o debate, né, faça a exposição do que é a lei, para que depois façamos perguntas e considerações sobre a fala dele, tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Adelino, com você. Muito bem, companheira Rai, boa noite. Agradeço a delicadeza do convite para estar aqui nesse debate tão importante. Boa noite, Vladimir, um prazer conhecê-lo, né? Boa noite também a todos que nos acompanham nessa live, que traz um tema tão urgente. A questão do processo de reforma, né? A pauta reformista, ela se colocou como grande elemento, né, depois do golpe de 2016. O governo Temer já quis se caracterizar como governo das reformas, né? E as reformas só não avançaram mais porque o governo, fruto de um golpe, não teve força suficiente. O governo Bolsonaro é a continuidade dessa política reformista, que tem como perspectiva última a destruição do Estado brasileiro, das estruturas sociais, inclusive. Então, é com muita preocupação que nós vamos fazer esse debate, né? A reforma administrativa é uma reforma violenta, é uma reforma, eu diria assim, irresponsável, né? Nós que estamos aqui na luta em Piracicaba, nessa campanha eleitoral, mas não só, né, por conta da campanha, conhecemos uma realidade social muito dura, né? É uma loucura, uma política que pretenda diminuir o Estado. Nós precisamos de um Estado mais forte, de um Estado que movimente a economia, de um Estado que ampare a população. Por isso que a reforma administrativa, que ataca diretamente o serviço público, primeiro é uma ameaça à nossa concepção de cidadania.
Então, com muito prazer, eu participo dessa live para trazer esse tema também para o nosso território, né? A grande preocupação é qual o impacto, ou quais impactos uma reforma dessa monta, né, desse volume, e com essa perspectiva trará para a sociedade aqui em Piracicaba. Então, é um prazer participar desse debate, e é um debate urgente. Parabéns, Rai, por ter proposto esse tema. Estarei aqui para comentar e conversar com vocês. Obrigado. Valeu, professor Adelino. Muito agradecida pelas suas considerações iniciais e também já apontando o desmonte que será mais esta reforma em curso, tá? Então, passo agora a palavra para o Vladimir, para que ele também faça os seus cumprimentos e já pode, né, já fazer aí a exposição do que é esta lei, o que está no seu bojo e quais são os impactos que ela traz para o conjunto dos servidores, para a própria máquina administrativa, para os servidores e também para a sociedade como um todo. Porque, pelo que nós temos acompanhado dessas discussões, é que o que está em curso é o desmonte do serviço público e a sua privatização, passando a ser uma máquina que vai ser de acordo com a critério particular de quem está no seu comando. É a privatização e o desmonte daquilo que nós conseguimos conquistar na Constituinte Federal, que foi o ingresso de serviço do servidor mediante concurso público e também a estabilidade do servidor público independente para que o Estado tenha uma estabilidade e não estar a serviço desse ou daquele governante, mas estar a serviço do Estado. Então, eu agradeço muito a sua disponibilidade de participar conosco dessa discussão, e neste momento, inclusive eleitoral, que nós estamos para abrir os olhos deste momento das eleições, para que as pessoas possam fazer também as reflexões de quem vai eleger para fazer a defesa das pautas comprometidas com a sociedade, com a democracia, com a pluralidade e com a publicidade dos atos públicos. Com o Vladimir, então, por favor. Obrigada, Vladimir. Bom, em primeiro lugar, Rai, agradecer o convite de estar aqui com vocês dois hoje e com todo mundo que está acompanhando a gente pela internet, porque é um momento, como você disse, muito importante. Eu tenho participado de dezenas de conversas sobre essa reforma, e uma coisa que eu tenho falado, eu até comentei outro dia numa reunião com servidores públicos do Estado de São Paulo, que nós temos que tomar muito cuidado agora na eleição municipal, tanto para prefeito quanto para vereador, porque é como você disse, essa PEC 32, a chamada reforma administrativa, ela tramita no Congresso, mas ela atinge imediatamente, ao mesmo tempo, servidores e usuários do serviço público na área federal, estadual e municipal. Aí alguém vai dizer assim, mas no judiciário não tem problema, no legislativo não tem problema. Tem, porque serão atingidos também. Pegar uma ideia, o pessoal que trabalha, por exemplo, no judiciário estadual, servidor tem o direito de não fazer aquilo que a lei determina, aquilo que a lei não permite. Aí vem o desembargador e fala, eu quero que faça. Vem o juiz, fala, eu quero que faça. Ou um político, ou um grande empresário. Ele não pode fazer, primeiro, porque a lei não permite, e segundo, que ele tem o direito de dizer que não. Se essa reforma passa, ou ele atende, pode engavetar um processo, redigir um documento do jeito que está sendo mandado, ou ele vai para o olho da rua, porque vai acabar a estabilidade do servidor público. E não é só isso. Na verdade, essa reforma está fazendo a gente andar para trás.
Durante a década de 80, com o fim da ditadura militar, a gente conseguiu aqui no Brasil uma Assembleia Nacional Constituinte que redigiu a atual Constituição de 88. De lá para cá, a principal parte da Constituição, que é a parte de direitos sociais, que nós fomos vitoriosos, foi a partir da Constituição que nós conseguimos o Sistema Único de Saúde, o atual sistema de educação brasileiro, que tem no município a sua base, é ali que tem educação infantil, é ali que tem a creche. Nos estados, junto com o município, em vários lugares, tem ensino fundamental e o ensino superior em vários estados, por universidades públicas estaduais e também federais. Esse sistema que vem nos 3 níveis, tanto da saúde como na educação, nós conseguimos através da Constituição que foi feita em 88. Da mesma forma que conseguimos a aposentadoria do jeito que a gente tinha até recentemente, porque já mudou bastante. A emenda que alterou a Previdência foi a 103. Imagina quantas reformas já não fizeram. O que acontece? Nós fomos vitoriosos na Constituinte e os derrotados não se aceitam como derrotados. E eles vêm trabalhando, governo após governo, tentando retomar o que eles tinham antes da ditadura, antes da Constituinte até a ditadura militar. E não é só na ditadura, tem coisa que estão tentando botar na Constituição que vai mais para trás, vai há um século atrás. A gente vai falar um pouquinho disso aqui. Agora, o que me preocupa é que a população tem que ter claro, que está escrito no texto, altera a Constituição Federal. No que fala servidor e serviço, fala federal, estadual, municipal. Significa que o servidor vai perder direito, o atual. Quem entrar já vai entrar sem direito nenhum. O salário vai lá para baixo em relação ao atual. E quem é atendido por serviço público vai ter o pior resultado de todos. Outro dia um companheiro me dizia que tinha gente da rede privada dizendo que não vou ser atingido. Claro que vai. Por exemplo, você toma vacina, se toma vacina e não paga nada é porque existe um sistema único de saúde. Se você tem combate a endemias, como é o caso da dengue, da chikungunya e de outras doenças que são transmitidas através de mosquito, aquelas visitas dos agentes comunitários de saúde, aquele é sistema único de saúde. Se tem creche nos municípios, educação infantil pública, que a pessoa não paga, é graças à proposta que nós aprovamos na Constituinte. E tudo isso vai acabar. Essa é a reforma administrativa que se propõe. Por exemplo, o ministro Paulo Guedes está propondo que as pessoas recebam um voucher, que em português seria um vale, e com esse voucher a pessoa compre vaga numa creche municipal, numa escola infantil privada. E se olhar os documentos do Banco Mundial que orientaram essa reforma, uma das coisas que eles querem acabar é com a limitação que nós temos hoje, por norma, no número de vagas em escolas e creches. Por exemplo, eles dizem que tem pouca criança e muito professor na rede pública. Eles estão propondo salas superlotadas. Ao mesmo tempo, eles propõem que o professor da rede pública, se a escola continuar pública, não tenha direito nenhum, não tenha estabilidade, não tenha mais um piso salarial. É aquele professor que, se não contar a história do Brasil do jeitinho que os militares que estão no governo querem, dizendo que não houve ditadura, ele pode perder o emprego. Eles querem acabar no ensino médio fundamental, onde tem, com aulas de filosofia, por exemplo, nas carreiras de humanas, eles querem fechar praticamente tudo. A proposta do governo é a seguinte: você quer estudar o quê? Área de humanas? Vá para uma faculdade particular. E as poucas universidades públicas que continuarem existindo, eles estão querendo fazendo a chamada regionalização. Por exemplo, região centro-oeste do Brasil, o foco é agronegócio. Exportador, porque não é nada de agro para produzir alimento para o povo. É produzir sementes, carne de boi, de frango, de porco, tudo para exportar. Então, as universidades federais de Goiás, Mato Grosso do Sul, formariam pessoas para trabalharem como técnicos para o agronegócio. Por quê? Porque é que dá para quem está no poder.
E esse técnico vai poder trabalhar em pesquisa de saúde pública? Claro que não. A universidade não vai ter mais o curso de medicina, vai ter só veterinária, mais próximo da medicina. Então, nós vamos ter universidades, as poucas que ficarem, porque Paulo Guedes falou que vai fechar vários institutos federais, várias universidades. Aquilo que o ex-ministro Weintraub falava vai ser feito, porque quem saiu foi a pessoa, não foi a ideia. Porque o que Weintraub dizia era exatamente o que pensava, como pensa o governo federal de hoje. Assim como o ministro do Meio Ambiente fala aquelas loucuras, todo mundo fala, tem que botar esse ministro para fora, tem que tirar. Não vai tirar, porque ele fala o que o governo pensa. Por exemplo, queimadas na região norte e centro-oeste do Brasil, Pantanal e Amazônia. Esta semana, todos os agentes que trabalham com combate a incêndio foram retirados das frentes de atuação porque não tinha dinheiro para comprar material, não tinha dinheiro para equipamento, os suprimentos acabaram. Se essa PEC passa, além disso, o IBAMA será extinto. O Instituto Butantan, em São Paulo, que está na mídia agora, porque pode começar a produzir a vacina chinesa, que o presidente não quer, e eu já até vi hoje uma piadinha dizendo que a única coisa chinesa que o presidente aceita no Brasil é a muamba das lojas do velho da Havan. O resto, que é bom, ele não quer. Então, nós vamos ter o Instituto Butantan ou não produzindo mais vacina nenhuma ou atendendo a interesse de laboratórios privados. A mesma coisa a Fundação Oswaldo Cruz, que funciona aqui em Brasília, funciona no Rio de Janeiro, funciona na Bahia, funciona no norte do país. Pesquisa científica voltada para a saúde, para o bem-estar da população, desaparece. As pesquisas vão ser para dar assessoria às empresas privadas. Essa é a reforma. E aí, uma coisa que a gente vai ver, voltando para a saúde e educação na base, município, SAMU, privado, atendimento de emergência e primário na área de saúde, postos de saúde, privado ou entregue a organizações sociais ou a entidades filantrópicas ou confessionais, que são aquelas religiosas. E aí nós podemos ter, como nós vimos agora recentemente, uma quadrilha que foi presa, que desviou 500 milhões de reais do trabalho de atendimento à população na pandemia do coronavírus. Só o estado do Pará, mais da metade dos municípios foi lesado. Superfaturamento na compra de equipamentos e medicamentos. Lembrando, medicamento não vai mais ser fabricado por laboratório público no Brasil, vai ser importado, pago caro. Então, isso vai acontecer. As organizações sociais vão tomar conta de toda a área de saúde que está na mão do município, do estado, em boa parte já está, vai acabar, vai ter mais hospital público que pertence ao estado ou ao município. Aí alguém fala assim, tá, mas se vai ser público, não vai dar problema, não vou pagar, vai ser uma organização social que a prefeitura paga. É, meu amigo, só que tem um detalhe, quem trabalha numa organização social não é servidor público, não tem garantia nenhuma. Se não rezar pela cartilha do dono da organização social, ele vai para a rua. Por exemplo, furar fila de internações em hospitais, não marcar cirurgia eletiva da forma que deveria, atendendo aos interesses do dono. E pior, nós vimos em São Paulo, há poucas semanas atrás, a ameaça de um dono de hospital privado de demitir todos os médicos do hospital porque eles não queriam aplicar cloroquina nas pessoas internadas para tratar de Covid. Eu mando no hospital, ou você aplica o medicamento que eu quero ou vai para a rua. Só não deu demissão geral porque a coisa foi parar na imprensa. Na rede pública isso não acontece. A maior parte dos profissionais de saúde que conseguiram prestar o seu atendimento como deveria são da rede pública. Da rede privada, ou você paga ou você não vai ser atendido. E uma das discussões que se faz é o modelo norte-americano de atendimento à saúde. Na hora que a ambulância te pega num acidente, te põe num pronto-socorro, começa a girar o reloginho para cobrança de serviço. E aí é uma conta da internação, uma conta do serviço médico e uma conta dos medicamentos. São 3 faturas que a pessoa recebe em casa. E é isso que estão querendo colocar aqui no Brasil. Eu falei que vai ter universidade pública virada para interesse da iniciativa privada. Pois muito bem. Uma pessoa que quer se formar em agronomia na Universidade Federal de Goiás vai ter vaga?
Vai, conseguindo, ele entra. Só que tem um detalhe, vai ter que pagar pelo curso na universidade pública. Ele vai pagar ou mensalidade durante a graduação, ou um dos modelos utilizados, que é o modelo chileno, onde o ministro da Economia foi fazer o seu pós-doutorado de neoliberal. A pessoa termina a universidade pública e entra na conta de pagamento, porque vai ter que pagar aquele curso de graduação. 5 anos, 6 anos, não importa quanto tempo você ficou na universidade. Vai ter que pagar. Tem emprego? Claro que não. Um país que fez a reforma da Previdência, que fez a reforma trabalhista que o nosso fez, não dá emprego para muita gente. Muito mais da metade da população vai ficar desempregada. Ou vai estar subempregada, ou vai estar trabalhando informal, ou vai estar trabalhando naquilo que já foi serviço público e foi privatizado. Então, o que a gente vai ver de reforma administrativa é isso. O servidor público que entrar depois da reforma, ele vai entrar ganhando bem menos do que aquele que está lá. O atual e o novo vão ter uma reestruturação de tabela remuneratória, onde a pessoa vai só progredir na tabela por avaliação de desempenho. O que é que significa isso? Foi bem avaliado, você ganha o salário cheio e conta ponto para a sua possível progressão na tabela. Não quer dizer que você vai progredir, mas conta ponto. E o salário vem cheio. Se a sua avaliação de desempenho enquanto servidor não for boa, você pode, primeiro, não receber o salário cheio. Você não atingiu a meta, não tem direito ao salário completo. Você vai receber o proporcional ao que você cumpriu em relação à meta. E conta ponto para você não progredir na tabela. O que significa isso? Uma pessoa pode chegar na idade limite, porque está lá o teto de idade de 75 anos para qualquer um, e não ter atingido o topo da tabela salarial. Pode trabalhar 20 anos, 30 anos, 40 anos e nunca vai atingir o topo da tabela. Pode estar estacionado durante um bom tempo. Isso é uma das coisas que vai acontecer. Outra coisa, a pessoa não vai mais fazer concurso público para um determinado órgão. Você trabalha em quê? Eu trabalho com compras. Tá, então você vai hoje para a Secretaria de Educação, por exemplo. Aí amanhã alguém chega para você e fala assim, estão precisando de alguém que trabalhe com compras na Secretaria de Fazenda. Te tiram de um lado e põe do outro. Ah, mas é do outro lado da cidade, vai ficar ruim, eu vou ter que gastar dinheiro com deslocamento, vou ter que sair de casa mais cedo. Paciência, se vira. Ou você vai para lá, ou você vai para a rua, porque estabilidade não tem. E o atual servidor tem um detalhe. Ele vai trabalhar num órgão que pode amanhã ou depois ser entregue para a iniciativa privada, como eu falei, para uma organização social, para uma empresa privada, literalmente privada. E aí, o que acontece? Essa organização social, essa OCIP, ou empresa privada que assumir aquele trabalho, num primeiro momento até aceita o servidor público como cedido. Mas ela começa a contratar os dela muito mais precários, salários muito mais baixos do que servidor público, e começa a devolver para a administração pública o servidor. Se a administração pública tiver onde colocar, ela vai pegar aquele servidor e vai botar em outro lugar. Se ela não tiver, ela tem duas situações. Se for um servidor atual, ele pode ser colocado em disponibilidade com a sua remuneração proporcional ao tempo de serviço público que essa pessoa tem. Se for um novo servidor, tchau, está no olho da rua. Usando a palavra que um dos secretários do Ministério da Economia usou, é a situação chamada de obsolescência do cargo. O que é isso? O cargo passa a ser considerado obsoleto, descartável. Não preciso. Eu peguei aquele posto de saúde, botei na mão de uma organização social. Ah, mas ali tinha servidor concursado do município. Devolve. Esse servidor faz o quê? Ah, ele trabalha na área de enfermagem. Bom, eu não tenho mais nenhum posto para botar uma pessoa da área de enfermagem. Tem estabilidade? Não. Demite. Não é obsoleto, porque o cargo não existe mais. Por exemplo, uma atividade que existia antigamente, não existe mais hoje, é a de datilógrafo. Todo mundo hoje trabalha com computador e não tem uma pessoa que fique só digitando. Mas qualquer cargo, pela leitura do governo, pode ser obsoleto. Médico pode ser obsoleto, enfermeiro, professor, especialista em compras, como eu falei, pode tudo isso ser obsoleto. Por quê? Porque aquele órgão foi privatizado, o serviço está sendo feito por uma fundação.
Por exemplo, a Secretaria de Educação pode ser reduzida a 1/10 do que ela é hoje se você entregar todas as escolas e creches na mão da Fundação Bradesco, da Fundação Itaú, da Fundação Lehman, que investe muito em ensino na base da fundação gratuita para formar pessoas que pensem iguais ao atual governo e até conseguir eleger parlamentares, como eles conseguiram. E aí, o profissional que estava ali, se não tiver estabilidade, está na rua. Se tiver estabilidade, pode ficar encostado em algum lugar, caso não tenha como se encaixar. Então, a reforma administrativa, ela não é só pegando o servidor. E pior, ela não vai cortar privilégio de servidor nenhum. Porque o servidor que vai ser atingido, a grande maioria, não chega a R$4.000 por mês. Se a gente olhar, mais de 1/3 do funcionalismo público brasileiro trabalha na área de saúde, na área da educação e está no município. E esse povo vai ser atingido, direto, porque vai perder o local de trabalho. E a população, como eu falei, vai perder o serviço. E aquele serviço que existir vai ser de péssima qualidade. Isso é a reforma. Então, algumas coisas vão ser entregues para OS, para empresas privadas. E alguma coisa vai ter que continuar pública, porque a iniciativa privada pode não querer. Aí tem um detalhe. Se continuar público, quem é que vai botar gente lá dentro? O governante de plantão. Se for o professor Adelino, eu estou tranquilo, mas dependendo do prefeito eleito, ele não quer saber se a pessoa é tecnicamente bem formada, bem preparada, se tem 15, 20 anos, não importa. Rua. Por quê? Como disse o Bolsonaro, tem um vídeo dele circulando pelo WhatsApp aí, o prefeito eleito tem todo o direito de demitir todo mundo e botar todo mundo novo. Isso é a reforma administrativa. E aí vai ter um apadrinhamento político, por isso que eu falei de antes da ditadura militar, coisa de 100 anos atrás, os antigos coronéis vão voltar. Eu participei, ainda agora mais cedo, de uma live com o Senado, através do senador Paulo Paim, do PT, e ele falava, nós vamos ver aqueles, igual os filmes de antigamente, dos reis e rainhas, só entra na festa do palácio quem é amigo do rei. A administração pública brasileira vai ser isso. E o pior, do jeito que está na Constituição, nós corremos o risco de ter uma pessoa na atividade de fim que já está no serviço público, ou seja, entrou antes da reforma, um novo servidor que entrar depois da reforma, um trabalhador temporário e ainda podemos ter um cargo de confiança ali, 4 pessoas que têm relação diferente com o Estado, todo mundo no mesmo lugar. Isso significa, primeiro, que o serviço não vai sair bem feito. Segundo, nós podemos ter ali aquele indicado político servindo, inclusive, como dedo duro, como bedel. Ou, como algumas pessoas estão falando, capitão do mato, que era um negro que era colocado para pegar outros negros que fugiam do dono da fazenda. Então, nós vamos ter uma tensão muito grande, uma instabilidade muito grande, e tudo isso com salário lá embaixo. E aí nós vamos ter situações, por exemplo, o INSS hoje, todo mundo viu há pouco tempo atrás, pedindo concurso, o que o governo Bolsonaro fez? Contrata temporário, contratou civil e militar para trabalhar de temporário. Então, informatizando, o INSS já teve quase 500 agências fechadas, vai fechar mais 300. E quem vai trabalhar lá é 100% trabalhador temporário, que não fez curso, que não estudou, que não foi preparado para aquilo ali. E o que a gente vai ver? Por exemplo, hoje, o INSS tem metade dos funcionários que tinha há 2 anos e meio atrás. E o que nós temos no INSS? 1.560.000 processos parados. Vai melhorar com essa reforma? Claro que não, porque vai continuar contratando temporário. E temporário custa mais barato, porque o salário é baixo, não tem encargos sociais, porque já está no contrato que ele tem dia para ir embora, e ele vai, mas vem outro, ele vai, mas vem outro, porque não vai faltar desempregado que aceite trabalhar de temporário, porque pelo menos por 1 ano ou 2 ele está ganhando algum dinheirinho, mas a população atendida sofre com isso, porque quem vai estar trabalhando temporário nunca vai se preocupar em estudar para se aperfeiçoar naquilo ali, porque sabe que dali a 1 ano está no olho da rua. Eu vou investir nisso aqui para quê, se eu vou embora daqui a pouco? E o que é pior, nós podemos ter isso se perpetuando direto, sem contar que o órgão, pegar o caso do INSS, pode ser entregue para uma empresa privada que, através de convênio, cuide da previdência pública que ainda resta.
porque a Previdência, na verdade, vai ser toda entregue para a rede bancária. E essa empresa que for, por convênio, cuidar da Previdência, não vai querer servidor público lá de jeito nenhum. Vai mantendo temporário até que feche tudo e vá definitivamente para a rede bancária. Então, essa é a reforma administrativa que está vindo por aí. E uma coisa que me entristece muito é que não falam nada, mas tem uma coisa num dos artigos da PEC que chama de princípio da subsidiariedade. Isso tem a ver com subsidiário. Subsidiário tem a ver com uma coisa que auxilia, que é secundário. Pois muito bem, se a indústria nacional, ainda que seja privada, mas seja brasileira, ou pior, se for estatal, ela não pode pedir reserva de mercado. Por exemplo, se for achado um posto de petróleo, a Petrobras não pode pedir reserva de mercado, só se a iniciativa privada não quiser. Ou seja, você vai transformar as estatais brasileiras e as empresas, ainda que privadas, da indústria brasileira, em prestadoras de serviço daquele serviço que não presta e que a iniciativa privada não quer. Nós vamos ver o quê? Tecnologia 5G que não vai chegar em bairro pobre, saneamento básico que vai desaparecer dos bairros de classe mais baixa. Enquanto isso, alguém está ganhando dinheiro a rodo e levando para os seus bancos, que são as instituições que vão assumir o governo desse país do final das contas. No poder eles já estão, no governo já estão, mas vão se espraiar pela administração pública de uma tal forma que tanto o servidor vai ser prejudicado, quanto pior a população. Eu participei de um evento antes da pandemia, para encerrar, para poder dar tempo da gente conversar, que juntou lá em Ribeirão Preto servidores federais, estaduais e municipais. Nós até tivemos uma chance e eu pude participar de um evento na Câmara Municipal de Ribeirão. E eu falava para os companheiros do Movimento Sindical de Servidores: próximo evento, traga o pessoal da iniciativa privada, porque nós vamos perder o emprego e eles vão perder o serviço junto com a gente. Então, é uma reforma que o povo é quem vai pagar. Aquela história de tirar privilégio de servidor é tudo mentira. Por exemplo, quem ganha o teto salarial, juízes, magistrados, deputados, senadores, vão continuar ganhando teto, vão continuar com as mordomias, não fala nada deles na PEC. Só para dar uma ideia, o teto que a Constituição diz que o servidor pode ganhar é R$ 39.200. Um estudo que foi feito mostra que a média do salário dos juízes e desembargadores é R$ 60 mil por mês. Média, não é o topo. Como que ele ganha mais se o teto é 39? Um monte de auxílios e penduricalhos no contra-cheque dele, coisa que o servidor do município não tem. Por exemplo, tem um magistrado no Rio de Janeiro, ele é juiz, a mulher dele é juíza, eles têm casa própria e o tribunal paga auxílio moradia para os dois. Alguém fala de alguma coisa disso na PEC? Não fala. Mas fala de cortar direito de servidor estadual, municipal, que está na ponta atendendo a população. Então, isso é um pouco da reforma. Tem muita coisa e a gente pode conversar um pouco aqui, depois, se for o caso, a gente pode, e aí eu queria ver com vocês dois, com o professor Adelino e com a Rai, terminar dessa live, se vocês tiverem perguntas que o pessoal está mandando para aí, que não der tempo da gente conversar, manda para mim por escrito que a gente responde e vocês vão atendendo ao pessoal aí, tá? Eu fico por aqui para a gente poder conversar um pouco mais. Valeu, Vladimir, pela exposição, e você traz bastante informações que são bastante, assim, um tanto preocupantes, e os impactos que vão ter nos serviços públicos, mas também para a sociedade. O que a gente vê, nós estamos, de fato, vivendo um momento de muitas perdas, e a gente, na verdade, estamos acompanhando o desmonte do Estado, e ficará a serviço, simplesmente, do mercado financeiro, do capital, e a gente vai precisar ter uma grande mobilização. E depois, já até tem uma pergunta dizendo o que fazer para impedir que esta reforma seja aprovada.
a gente pode também depois conversar um pouco sobre isso. Mas eu quero passar a palavra para o professor Adelino, para que ele possa fazer as suas considerações diante deste quadro tão preocupante e caótico que vai ser, se vier ser aprovada esta reforma administrativa. E aí, então, a palavra com o professor Adelino. Obrigado, Rai. Muito boa a análise do Vladimir, que traz aí elementos tão importantes, né, para entendermos o conteúdo da reforma administrativa, né, que é mais uma reforma que aparece revestida de muito fake news, né, de muita manipulação e não verdades. Essa questão da não verdade, né, é um ponto estratégico para esse governo, que se elegeu, inclusive, escondendo o seu projeto, né? Nunca revelou, apresentou algo em PowerPoint, porque se colocasse claramente o projeto a destruição em larga escala, né, dos parcos direitos conquistados pela sociedade brasileira, certamente não ganharia eleição. Mas eu queria fazer um comentário, primeiro, bastante, talvez, genérico, e talvez que deveria, inclusive, ser óbvio, né? Mas parece que o óbvio é algo que nós deixamos de considerar. A sociedade brasileira, no seu contingente populacional, é uma sociedade profundamente desigual. Nós vivemos no Brasil situações de muita pobreza. Aliás, eu queria até ter dados, né, informações diferentes, mas Piracicaba é uma das cidades mais ricas do estado de São Paulo, é um polo de produção, e eu estava em campanha e alguém me falava, né, na comunidade do Frederico, essa riqueza é para quem? Né? Dizer que Piracicaba é rica significa o quê? O contingente de pobres que moram em condições subhumanas, condições inaceitáveis, né? Andando pelas periferias de Piracicaba, nós vamos nos deparando com o Brasil, mas também com um cenário da América Latina da década de 70, né? Condições de moradia inaceitáveis. Esse é um ponto. Então, eu queria começar com esse cenário, porque que é óbvio? É evidente, é óbvio, que esse projeto de destruição do Estado, ele não responde, ele não contempla como resposta a superação das desigualdades sociais. E, pelo contrário, ele aprofunda, né? Ele aprofunda essas desigualdades. Então, nós estamos num processo que é o inverso de tudo que nós gostaríamos para o país, que era justamente um país que avançasse em direito e defendesse a questão da dignidade e da cidadania, né? Mas, ao contrário, nós temos aí o ministro Paulo Guedes, que traz um projeto que ficou, não à toa, chamado de necropolítica, que é uma política da morte. Então, nesse cenário, o óbvio não é possível, numa sociedade tão desigual, construirmos uma política que desmonte o Estado brasileiro, principalmente no campo da assistência e dos direitos, que não são muitos, né? Nós sempre colocamos que estamos diante de um projeto civilizatório, é o que defendemos, ou de um projeto que é a barbárie. Que essa reforma representa é a barbárie. Mas eu queria começar com esse ponto. Quem conhece a realidade das nossas periferias, no Brasil inteiro, inclusive em Piracicaba, sabe a importância de um Estado forte, de um Estado que precisa amparar, auxiliar. Quando eu falo Estado, é preciso pensar a questão da atuação no município,
porque todas essas reformas elas têm impacto direto no território, na vida cotidiana das pessoas. Então, o absurdo é uma reforma que não leva em conta a situação do nosso país. Não é hora, não é possível pensar em desmontar as estruturas de proteção e de serviço, né? E aí eu vou falar, então, aquilo que parecia óbvio, precisamos de um Estado mais forte, mais atuante, uma rede de proteção social, não se apresenta como evidente para quem tem articulado essa política que destrói o país e desampara a população. Mas isso vai ter uma consequência. A consequência direta é o aumento da pobreza e o aumento desse abismo social que já existe. Um outro elemento importante que eu gostaria de destacar é justamente o papel do serviço público e do servidor público. O serviço público, longe de ser um espaço de privilégios ou de privilegiados, é o elemento estrutural que deve garantir o acesso aos bens básicos da cidadania. Então, o serviço público ele tem uma função estratégica, né, de garantir um mínimo de equidade. É evidente que o serviço público ou serviços públicos no Brasil ainda se colocam longe dessa perspectiva de garantir a dignidade, mas era uma construção colocada, né, de forma lapidar na Constituição de 88. E, nesse contexto, se o serviço público é uma dimensão, é um elemento estratégico para a garantia de direitos básicos e o reconhecimento da cidadania, o servidor público é o grande agente, né, que possibilita acessar os direitos, que a população acesse os direitos. Então, essa desvalorização do servidor público, em última instância, e do serviço público, em última instância, representa um ataque à cidadania, aos direitos de cidadania. A destruição, a diminuição do Estado, nesse momento e no contexto do nosso país, é um ataque direto aos princípios dos direitos humanos em geral e a nossa compreensão de cidadania em particular. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é que essa política de destruição, inclusive das carreiras públicas, é um ataque direto às classes médias, né? Eu sou servidor público, sou professor no Instituto Federal, e tenho muitos amigos, né, em outras universidades, Londrina, Universidade de São Paulo. Eu estou pensando aqui na área das universidades, né, mas a gente pode avançar. O Vladimir colocou a questão do juiz, né, que nesse primeiro momento fica fora, mas uma reforma que nivele uma remuneração do servidor público para baixo, acabando com as carreiras públicas, inclusive, é um ataque direto aqui à classe média. Então, nós temos um processo que é um processo inverso do que aconteceu nos governos do PT. Nos governos do PT, nós tivemos, desde o governo do Lula e o governo da presidenta Dilma, nós tivemos exatamente um movimento de ascensão social e poder, né, de consumo dos pobres e da classe média, que também ascendeu. E o grande incômodo, isso apareceu muito, né, que a classe média, média alta, expressava, era justamente as camadas mais populares terem mais direitos. A política do Paulo Guedes significa um reencontro da classe média com os pobres, com os mais pobres, mas agora para baixo. Não que os mais pobres tenham ascendido, né? É uma política que só poupa os ricos. É inaceitável, aliás, é incompreensível, num país de tantas misérias, nós ainda atacarmos a classe média que teria alguma condição de vida um pouco mais digna. Em vez de trabalharmos
para que os pobres ascendam socialmente, tenham um lugar de dignidade, o governo trabalha agora para que as classes médias desçam, e não é um nível, né? É um empobrecimento e o poder de consumo. Isso é uma política desastrosa, porque você vai acabando com as classes mais numerosas, do ponto de vista populacional, com a sua força de consumo. Isso vai travar. A consequência é o empobrecimento do país como um todo e, de modo particular, não é? Esse país empobrecido, ele não consome, a economia não gira, né? E a perspectiva é de recessão como consequência, né? Eu queria dizer que essa questão, rapidamente, em Piracicaba, ela também se revela muito problemática. Nós estamos debatendo no município, por exemplo, a construção do plano de cargo e salário para algumas categorias, como a categoria dos educadores, né, os servidores da educação. Quer dizer, essa é uma batalha e é um compromisso nosso. Quando a RAI fala como a prefeitura vai lidar se a reforma for aprovada, a reforma sendo aprovada é um desastre. Precisamos lutar para que ela não passe, né? E é preciso que a sociedade agora se articule, pressionando, né, os deputados, pressionando o Senado. Mas essa articulação social de pressão, ela precisa ser constante. Se não tivermos um processo de mobilização, essa reforma vai emplacar. Por isso que as eleições municipais, elas, nesse momento, se revelam centrais. Ou nós vamos fortalecer um projeto democrático de sociedade, uma sociedade que fortaleça o serviço público, a presença da prefeitura como a grande dinamizadora, né, da cidade, protegendo os mais pobres, dividindo riqueza. E se não houver essa mobilização, nós não vamos conseguir avançar. As eleições, como eu estava dizendo, elas se colocam nessa dinâmica. Ou nós vamos reforçar e referendar no voto esse projeto de destruição, ou nós vamos agora eleger prefeitos e prefeitas, vereadores e vereadoras comprometidos com um Estado forte, com um Estado que protege, com um Estado que auxilia, com um Estado que implementa carreiras, né? E que reforça o serviço público. Eu queria parar por aqui, eu queria pedir desculpas, eu vou precisar mais daqui a pouquinho me ausentar, mas dizer da importância das eleições como contraponto a essa política de desmonte da sociedade. Rai, eu volto a palavra para você, eu vou continuar mais um pouquinho, vou pedir desculpas, eu tenho uma agenda agora num bairro aqui perto, e é uma agenda importante, porque além desse nosso debate que é tão rico, né, a gente precisa estar nesse momento com a população discutindo um projeto de sociedade e defendendo esse projeto de uma sociedade solidária, aberta, includente, como colocou também a nossa Constituição de 88. Obrigado, Rai. Vladimir, é um prazer estar aqui com você. Eu vou ouvir mais um pouco e vou pedir depois licença para me retirar. Obrigada, professor Adelino. Você fez uma brilhante fala, uma análise desta sociedade tão desigual e a forma como o governo federal atua no sentido de aprofundar a miséria. Nós vivemos num estado mesmo da barbárie. A necropolítica, ela está em curso. E aí, por isso que nós precisamos estar mobilizados, nós vamos precisar fazer uma grande mobilização. Estas eleições pelas quais estamos passando neste momento, elas precisam ser umas eleições que apontem para uma mudança estrutural da sociedade. Inclusive,
Oi. Desculpa te interromper, como eu vou sair, eu só queria dizer, que eu acabei não falando, que essa reforma, na linha do que você está refletindo, essa reforma, ela é de uma irresponsabilidade social tremenda. Quem conhece a realidade do Brasil sabe o quanto essa reforma e as outras já implementadas, elas atacam a nossa população e a nossa visão de cidadania. É de uma irresponsabilidade social absurda, né? É inaceitável, não só por conta da pandemia, mas que o governo coloque uma pauta tão dura, né, contra o povo, contra a dignidade do brasileiro. Então, eu queria registrar isso, porque eu acho que está na linha do que você está dizendo aí. Bacana. Perfeito, professor Adelino. Eu quero aqui externar a minha indignidade, minha indignação com esta reforma, que é uma reforma que vem contra a população e em defesa do capital financeiro, de uma elite tacanha, de uma elite que pensa só no seu umbigo, e nós precisamos fazer um contraponto para que nós não deixemos mais esta reforma ser aprovada, e vai depender da nossa mobilização. Esta reforma, ela vem contra tudo o que nós temos defendido ao longo das nossas histórias, das nossas defesas de um Estado forte, da estabilidade do servidor público, de um serviço que seja humanizado, que nós atendamos à necessidade da população. Essa é a defesa que nós temos. Se é que nós precisamos de uma reforma administrativa, é uma reforma em que nós mudemos esta realidade de desvalorização do servidor público e do serviço público. A gente precisava de uma reforma nesse sentido. E pelo que o Vladimir traz para nós, essa reforma, ela, além das perdas, da destruição do Estado e das perdas para o conjunto da sociedade e dos direitos dos servidores que foram garantidos mediante muita pressão popular, muita pressão social lá na Constituição Federal, nós vamos simplesmente desmontar isso. E isso depõe também contra, inclusive, a soberania da nação. Pelo menos, eu vejo nesse sentido. É um Estado que passa a ser pobre, miserável, um Estado que não tem cidadania, é a devastação do serviço público em benefício ao capital. Então, eu gostaria aqui, Vladimir, de perguntar para você, porque pelo que nós estamos sabendo, também esta reforma atinge aqueles que estão aposentados, porque parece que também como assim, não, mas isso não vai me atingir, então eu estou tranquilo. Então, acho que a gente precisa também dizer onde que essa reforma atinge os aposentados do serviço público. Eu gostaria que você também abordasse isso. E tem duas perguntas feitas, que eu já queria também fazê-las, reforçar aqui. Tem uma pergunta do Alexandre, que ele diz: qual é a importância destas eleições neste cenário de caos, que é a reforma administrativa? E também tem uma pergunta, não é uma pergunta, mas é uma indagação por parte da Sônia, acho que é Sônia que ela fala, será que essa reforma, ela fala, não é possível que não consigamos fazer nada para impedir a destruição dos direitos com as reformas e desmando deste governo. O que você é um companheiro que é sindicalista, você tem participado de toda uma discussão junto ao movimento sindical e você é um sindicalista, você vem dessa luta.
o que nós, como sociedade, como cidadãs, podemos fazer para impedir que essa reforma seja passada. E sem contar que já foi dito aqui, um fora Bolsonaro pelo professor Antônio, eu acho que a gente tem que reforçar essa luta do fora Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tem vindo para fazer a destruição do Estado e dos direitos que foram que nós conquistamos com sangue. Nós ganhamos, tivemos conquistas na sociedade que foram à custa do sangue. E essa reforma administrativa, acho que a gente precisa olhar um pouquinho para o que está acontecendo no Chile. Talvez você até pudesse fazer uma abordagem. O que é a luta da população chilena, neste momento, contra tudo aquilo que o Estado chileno montou na verdade, desmontou, seja da estrutura de Estado, seja da questão da sociedade e a privatização de tudo, da educação, da saúde, saneamento, toda a privatização. E a população nas ruas agora, protestando, buscando dignidade e fazendo isso com as suas próprias vidas, porque a violência que tem aquele povo sofrido pelo aparato estatal não é pouca a violência que aquela população vem sofrendo. E aí nós, para impedirmos, para chegar nesse estado, é agora que nós precisamos nos mobilizar. Então, eu gostaria que você pudesse fazer as suas considerações com essas questões. Bom, Rai, eu acho que não é difícil a gente ver. Como você falou, eu vim do movimento sindical, mais de 20 anos como dirigente sindical, viajando o Brasil inteiro. Acabei entrando no governo Lula para ajudar também na área de relações com entidades sindicais e agora me aposentei, estou atuando, ajudando o pessoal que me fez o que eu sou, que é o movimento sindical. Mas eu nasci e cresci na luta política. Meus pais eram militantes, meus pais sofreram, tiveram que viver durante um bom tempo, cada um numa cidade, por conta de perseguição política. O dia que eu fiz 1 ano de aniversário, minha mãe estava numa cidade, meu pai estava em outra. E a gente não conseguia se ver. Depois de muitos anos é que a gente conseguiu unificar a família de novo. Mas, enfim, tudo isso mostra o seguinte, a luta não para. Toda vez que a gente tem uma derrota, a gente levanta a cabeça e vai para cima. Reforma administrativa, essa não é a primeira nem a segunda. Como eu falei, nós conseguimos colocar na Constituição direitos sociais. Nós conseguimos colocar de uma forma que um sistema único de saúde que atende desde o município até a área federal estivesse funcionando. Se não fosse o SUS, com todo o maltrato que a população teve por conta do governo federal, com todo o desleixo que foi feito com a saúde pública, do mau atendimento à necessidade da saúde, estou falando nem do atendimento à população, falta medicamento, falta material de consumo, falta equipamento de proteção individual, faltam instalações adequadas. Com tudo isso, nós conseguimos atender milhões de pessoas. Morreu muita gente? Morreu, mas morreu muito mais pela falta de apoio à saúde pública do que pela deficiência do servidor e do serviço de saúde pública. Isso nós conseguimos na Constituição. Nós conseguimos o Fundeb, que obriga do orçamento geral uma parte ser colocada para garantir merenda para as crianças na rede pública. E essa merenda literalmente vai desaparecer. Agora, na pandemia, com aulas suspensas, muitas escolas estavam fazendo merenda para entregar para as crianças continuarem comendo, porque era a única refeição que tinha. Suspende a aula, mas mantém a distribuição de merenda, porque o orçamento que vem do governo federal continua existindo. Então, se tem dinheiro, tem que ter merenda. Vai acabar. Mas por que eles estão fazendo isso? Primeiro, porque se sentiram derrotados no processo constituinte. A primeira reforma administrativa foi do governo Collor, que eles perderam na Constituição e conseguiram, num roubo, numa fraude gigantesca, derrotar Lula e eleger Collor presidente.
Qual foi a bandeira do Collor, para quem é mais velho que se lembra? Servidor público é Marajá. Ali foi a primeira reforma administrativa depois da Constituição. E não era para atacar servidor que estavam fazendo reforma, era para acabar com tudo aquilo que a gente botou de direito social na Constituição. Servidor da saúde é uma boa vida, não trabalha. Como não trabalha? Trabalha muito. Servidor da educação, servidor daqui, servidor dali. Na desculpa de tirar o privilégio do servidor, que o Collor chamava de Marajá, ele já estava propondo desmontar o que a gente estava começando a construir, que tinha sido aprovado na Constituinte. Não conseguiu ir até onde ele queria, até porque ele perdeu o controle de tudo e acabou sendo posto para fora. Depois veio Fernando Henrique. Em 1995, ele apresentou uma PEC, que era a PEC 173/95, chamada de Reforma Administrativa, que virou Emenda Constitucional 19, que está lá. E um secretário do governo Bolsonaro, senhor Caio Mário Paz de Andrade, que é o secretário responsável pela preparação da PEC e entrega ao Congresso, no dia da apresentação da PEC, ele diz que essa PEC é a continuação da Emenda 19 do governo Fernando Henrique. E por que ele diz isso? Porque, e aí eu já vou tocar numa outra coisa que foi colocada aqui. Em 95, Fernando Henrique encaminha ao Congresso uma proposta de alteração da Constituição para tirar a estabilidade do servidor público, para transformar o salário do servidor em variável, que é aquilo que eu falei. Se tiver boa avaliação, recebe o salário cheio. Se a avaliação for mediana, pode receber metade. Se for mal avaliado, pode botar no olho da rua. A reforma administrativa de Fernando Henrique propunha isso. Por que eles não conseguiram? Mobilização, pressão. Eram servidores e usuários. No caso da educação, eram funcionários de escola, professores e estudantes entrando no Congresso, porta dentro, para poder impedir. Tanto é que aquela PEC 173, da reforma administrativa do Fernando Henrique, ela entrou no Congresso em 1995, foi aprovada 3 anos depois, em 1998. Não conseguiu um salário baseado em avaliação de desempenho para poder diminuir o salário do servidor. Não conseguiu acabar com a estabilidade do servidor. Não conseguiu entregar o que eles queriam, que era saúde e educação para iniciativa privada e o fim da rede pública de ensino e de saúde. Não conseguiram? Não. Então vem outra reforma agora, em 2020. Essa reforma é a continuação da de Fernando Henrique, que foi a continuação da do Collor. É a classe dominante que não gosta de saber que o pobre está comendo melhor, que o pobre tem direito à saúde, que o pobre tem algum direito. Essa turma não quer saber. Aí tem alguém que pergunta assim, mas a sociedade, estão dizendo que a sociedade, se essa reforma passar, não vai consumir, não consumindo, não compra nada, o empresário vai viver do quê? É simples. Quem está no governo não é o empresário dono da padaria, é o cara que planta trigo para exportar lá para fora, forçando o dono da padaria a comprar trigo caro que vem de fora do país. Nós vimos a crise do arroz. Por que faltou arroz? Por que o arroz no mercado ficou caro? Porque os amigos do atual governo, que dirigem o agronegócio, não têm uma restrição na lei que a maioria dos países que exportam alimento tem. Por exemplo, qual o país que mais consome arroz? É a China, até pela população que tem. A China exporta arroz? Exporta. Singapura exporta arroz? Exporta. Japão também. O Oriente exporta arroz, além de consumir muito. Só que tem uma coisa, em todos os países, a lei diz, você só pode exportar se a produção passar daqui para cima. No Brasil, se faltar para a população, que se dane, eu quero ganhar dinheiro exportando porque eu vendo em dólar. E por isso que faltou arroz no mercado. Porque as pessoas que estão no governo não têm controle, não têm limitação. É para ganhar dinheiro. Eles ganham dinheiro com pobre passando fome, com pobre morrendo, com pobre não tendo nada. Porque a ideia deles é que o Brasil é um país exportador. A indústria brasileira está diminuindo cada vez mais. O estado de São Paulo, que já foi um gigantesco polo industrial, está deixando de ser. Cadê a indústria daqui? Está toda lá fora. Por quê? A ideia não é fazer uma indústria de peso aqui, é fornecer matéria-prima.
por exemplo, toda a parte de alimentação. A gente exporta a soja. Por que a gente não transforma a soja em alguma coisa para consumo interno e o excedente exporta? Porque todo grão de soja que é plantado nesse país é para exportar. Então, não tem indústria que desenvolva a soja depois de plantada no Brasil. A ideia da mineração, toda ela é empresa internacional. Então, se o povo passar fome, não tem problema. O cara vai encher vagões e vagões de trem de minério de ferro, leva para o porto de Paranaguá, no Paraná, ou Santos, em São Paulo, ou o porto lá do Nordeste, no Maranhão, e manda para fora. Não tem indústria para trabalhar aqui. As siderúrgicas estão sendo fechadas ou privatizadas. Então, a população vai ficando cada vez pior. E daí? É o que o presidente fala. E daí? Tanto é que nós vimos pesquisas que saíram agora, enquanto a população pobre aumentou, a miserável aumentou, a muito miserável aumentou, o número de bilionários aumentou mais ainda. Então, para eles está ótimo. A questão do servidor aposentado é simples. A partir da reforma não vai ter mais carreira. Então, o que acontece? Não tendo carreira, o servidor que se aposenta, ele não vai ter referência no ativo para saber a situação da sua remuneração, do seu provento de aposentadoria. O que nós vamos ver? Congelamento. A remuneração, que é o provento da aposentadoria ou da pensão, vai ser congelado. Se tiver algum reajuste, vai ser só para o ativo, porque a nova estrutura remuneratória separa o aposentado do ativo. E num país que, por menor que a inflação seja, ela existe, o preço vai subindo, isso significa, se a minha aposentadoria paga uma certa quantidade de comida e a minha aposentadoria não muda, mas a comida fica mais cara, cada vez eu compro menos. Na prática, o meu salário vai diminuindo. Ou seja, nós vamos ter redução de vencimentos de aposentado. Mais um detalhe, saúde. Aposentado, quanto mais velho, mais depende da saúde. Não vai ter saúde pública. Planos de saúde, uma fortuna. Tem órgão federal que o servidor aposentado está pagando de plano de saúde de 3 a 8 mil reais para um casal, talvez um casal com mais um dependente. Qual servidor vai conseguir pagar isso? E se for aposentado com aposentadoria congelada e 100% da saúde privatizada, como é que fica essa situação? E aí a questão da importância das eleições que foi colocada, Rai, eu acho o seguinte, eu tenho dito sempre, vamos eleger agora, este ano, um bom prefeito, mas vamos eleger também a boa bancada parlamentar. Porque se o prefeito for bom e o parlamento for também, bons projetos chegarão na Câmara Municipal e bons projetos serão aprovados. Se essa reforma vier, a gente vai conseguir, pelo menos, impedir que ela seja uma desgraça maior, não deixando fechar creches, hospitais, postos de saúde, escolas para ensino infantil e tudo mais. Quem é que aprova se faz ou não faz? É o vereador no município. Então, nós precisamos levar em consideração a importância da bancada parlamentar. Por exemplo, hoje no Congresso, 50% dos senadores são empresários. Aonde que isso representa a população brasileira? Nós não temos 50% da população empresária. 20% é de profissões mais ligadas a pessoas normais. Aí sobram 30% que se apresentam como profissionais liberais. Aí tem um senador lá, que é daqui de Brasília, que, se você olhar o currículo dele no Senado, diz assim, está no campo dos profissionais liberais. Profissão, professor. Ele é professor, mas, na verdade, ele é dono de faculdade particular, dono de uma rede de escolas particulares. E esse professor está do lado de quem? Do patrão, não está do lado da educação pública, porque ele é um patrão da educação privada. Então, nós temos que eleger senador, deputado federal, deputado estadual e vereador que tenham a ver com o interesse social, que tenham a ver com a luta do povo, que precisa ter claro que não pode faltar na casa de nenhum brasileiro comida, que não pode faltar saúde para essas pessoas, que não pode faltar educação para os seus filhos. O que a gente vinha assistindo, e é o que eu concordo com o que foi dito aqui pelo nosso candidato a prefeito, está andando para trás. Se
parte pobre estava se aproximando da classe média e caiu, agora a classe média vai cair, vai encontrar o pobre de novo. Só que não mais no aeroporto, que a gente estava vendo, muita gente fala assim, está tendo pobre demais circulando pelo aeroporto. O pobre vai reclamar. Tem classe média demais circulando pela rodoviária, porque vai cair a qualidade de vida. E não cai da classe média para ficar igual ao do pobre, porque o pobre vai cair mais ainda. Então, essa é a situação que, para mim, importa nas eleições. Quem é que vai estar lá votando no parlamento municipal, na Câmara Municipal, um projeto de reforma que, se for aprovado essa PEC, vai atingir o município também. Então, nós temos que eleger um bom prefeito, mas nós temos que eleger uma boa bancada de vereadores. Eu fiquei muito feliz ainda agora, eu saí da live com o pessoal do Senado, recebi a notícia de que acabaram as apurações na Bolívia, onde um golpe orquestrado por narcotraficantes e latifundiários tomou o poder e veio atrasando eleições até que finalmente elas aconteceram. O resultado foi de 55,1% a favor do candidato do povo na Bolívia. E não só elegeu o presidente, como fez maioria no Senado e na Câmara boliviana. É isso que nós precisamos, quem defende o interesse do povo. Nós precisamos disso tudo. Agora, pegando um pouquinho a questão do servidor público, nós temos que ter claro o seguinte. Eu falei aqui rapidamente no início que um servidor do judiciário pode estar tranquilo de fazer o seu papel porque ele não vai ser mandado embora. O nome disso é estabilidade. Agora, eu participei de um evento em que um dos expositores disse uma coisa que eu achei importante. O governo, junto com a mídia, vende para a população o seguinte: você não tem emprego, você não tem nada, então quem tem alguma coisa é privilegiado. Nós vamos nivelar esse negócio. Só que não vai dar emprego para quem não tem, vai querer tirar de quem tem. Então, aquele que trabalha debaixo de uma situação horrível, ao olhar um servidor público que tem estabilidade, fala assim, por que ele tem e eu não tenho? Tem que tirar dele, quando na verdade é o contrário. Tem que dar garantia para quem trabalha no setor privado poder trabalhar tranquilo. Agora, a estabilidade do servidor público é aquela do seguinte: o médico diz, eu não vou aplicar esse remédio que não tem comprovação científica, como eu falei, no hospital lá de São Paulo. Ele não vai ser mandado embora se ele tiver estabilidade. Uma pessoa que recebe ordem para descumprir a lei, para favorecer alguém, para atender alguém fora do normal, fora do que a lei permite, ou, na melhor das hipóteses, dando para o filho do empresário uma vaga que seria de uma pessoa pobre numa escola pública. Não estou falando nem de ensino fundamental, não, estou falando de ensino médio e superior. O número de vagas para o povão num vestibular de universidade pública vai diminuir. No entanto, se você tiver servidores estáveis, tanto professores quanto funcionários, os critérios que vão definir os ingressos nas universidades podem muito bem ser trabalhados com mais tranquilidade, sem pressão. Ou a gente acha que se não tiver estabilidade, a Fiocruz vai conseguir continuar pesquisando do jeito que pesquisa. Aquele guarda municipal lá de Santos, que multou um juiz, o juiz estava errado, o guarda estava certo, aquele guarda podia estar desempregado hoje. Um agente de fiscalização do IBAMA, um analista ambiental, que multou Bolsonaro quando ele era deputado e pescava em local proibido. Esse rapaz só não foi mandado embora porque tem estabilidade. Porque, senão, você multa, seja na estrada, seja numa pesca proibida, seja em qualquer atividade, uma pessoa que está cometendo infração. A famosa carteirada funciona. Sabe o que está falando? Sou filho do desembargador, sou filho do governador. O servidor que não tem estabilidade está no olho da rua cumprindo a lei. Então, a importância da estabilidade do servidor público é essa. E a remuneração do servidor, repito, Rai, não tem privilégio servidor comum. Vê no município, vê no caso de vocês. Quanto ganha um professor da rede pública municipal? Quanto ganha um profissional de saúde da rede municipal? Cadê o privilégio? O teto é R$ 39.200. Tem gente que ganha um décimo do teto, R$ 3.900. Então, essa reforma não pode ir para frente. Não dá para ser assim. Também concordo com você. E aí, também, essa reforma, né, Vladimir,
não é para todo o conjunto servidor, também tem alguns que ficaram fora dessa reforma, né? Acho que justamente também a turma que está lá no teto. a turma que está lá no teto está fora dessa reforma, né? Aqueles que são privilegiados têm, a reforma não atinge a eles, né? Não, tem uma coisa que é bom a gente esclarecer. Foi perguntado ao presidente da República e ao ministro Paulo Guedes por que eles não botaram magistrados, juízes, não botaram a cúpula verdadeira do serviço público que ganha do teto para cima. Aí eles disseram, não pode porque eles são de um regime jurídico específico. Sabe como é que a gente desmantela essa mentira? A reforma da Previdência tratou de todo mundo, inclusive deles. A própria reforma administrativa do governo do FHC tratou deles também. Como é que não pode? Se eu trato deles numa reforma da Previdência, numa reforma administrativa anterior, nessa eu não posso, baseado em quê? Pergunta para qualquer advogado que entende de direito administrativo e constitucional. Onde é que está a proibição? Simples, não existe. Hoje, um advogado no evento que eu estava falou o seguinte, onde é que está escrito que o ministro do Supremo é responsável pelos servidores do Judiciário? Ele é o chefe do Poder Judiciário, mas ele não é responsável pela legislação do servidor. Então, não tem essa de... Não pode botar a nata do funcionarismo na reforma. Se eles quisessem cortar, eles poderiam cortar, porque a Constituição permite. Permite você botar militares, permite botar magistrado, permite botar presidente da República, ministro, deputado, senador, todo mundo poderia ter entrado. O presidente da Câmara disse que apresentou uma proposta de reforma administrativa da Câmara dos Deputados. O que ele fez? Cortou um monte de cargo e diminuiu o piso salarial. Próxima pessoa que entrar por concurso na Câmara Federal vai ganhar bem menos do que quem entraria hoje. Isso é reforma administrativa? Quem tem privilégio, mantém os privilégios. Isso aí não foi atingido. Vladimir, para a gente concluindo, tem uma pergunta do Alexandre, que ele pergunta assim, você poderia falar um pouco sobre o impacto da reforma administrativa na estabilidade, nos critérios de remuneração, na promoção e progressão na carreira e na avaliação de desempenho? Acho que eu acho que a gente encerra com essa pergunta e aí já fazendo as considerações finais, porque já há mais de 1 hora e a gente já vai encerrando a live. Não, sem problema, dá para a gente falar isso aí. Primeiro, o seguinte, aquela história que o Fernando Henrique disse, ou melhor, desculpa, Fernando Henrique, é a mesma coisa, mas é o Bolsonaro que falava francês. O que o Bolsonaro diz que os atuais servidores não serão atingidos é mentira. Serão atingidos. A PEC já cria situações para começar a piorar a vida do atual servidor. E os novos vão entrar já na situação piorada. Então, por exemplo, a remuneração do servidor. Depois que a PEC for aprovada, existem, já está confirmado, já está inclusive público isso. Vem mais uma segunda e uma terceira fase. Nessas fases, as maldades que estão ainda escondidas, porque muita gente lembra que o governo estava discutindo, manda, não manda a PEC para o Congresso, o Bolsonaro chegou a falar, vou mandar só ano que vem. Por quê? Porque eles tinham 35 deputados federais da área de segurança pública ligados ao serviço público. Hoje eles têm 70 deputados federais. E a base desse pessoal é Polícia Civil, por exemplo, é Polícia Rodoviária, é Guarda Municipal, é PM. Ou seja, tem muito servidor público que está na base de apoio do Bolsonaro. Aí eles disseram, não, nós vamos mandar no que vem, porque já passou a eleição, já elegeu o vereador, já elegeu o prefeito, então passaria tranquilo. Mas a pressão do sistema financeiro para que a PEC chegasse rápido lá, porque eles querem tudo aprovado, Constituição, lei, decreto, tudo, até 2021, porque 2022 tem eleição para presidente, eles fizeram o seguinte, tira algumas coisas que vão dar problema, joga para a lei que vem depois da Constituição. Então, aprovada a PEC, vai precisar regulamentar, vai precisar fazer lei. Nessas leis vem o seguinte, o atual servidor, primeiro, o regime jurídico único dele desaparece.
A nova estrutura remuneratória que vai ser feita para o atual servidor vai ser parecida com a do novo servidor, que vai ter uma tabela mais alta, mais comprida. O tempo para passar de um padrão, depende do lugar, do município, do estado, o nome é diferente, mas de um degrauzinho da tabela para outro, ou padrão, ou referência, não importa o nome que dê, o tempo para a pessoa progredir, que hoje, de um modo geral, é um ano e meio, primeiro que desaparece, não tem mais evolução por tempo de serviço, é só por avaliação de desempenho. E como eu falei, se a pessoa for bem avaliada, não garante que ela muda de um degrau da escadinha da tabela para outro. Pode ficar mais tempo demorando e chegar ao ponto de se aposentar sem chegar no topo da tabela. Como eu falei, ela só vai progredir por mérito, não vai progredir mais por tempo de serviço. Essa pessoa, ela vai ter uma situação nova, porque as carreiras atuais vão desaparecer, as pessoas serão tratadas só pelos cargos. Por exemplo, tem a discussão que o pessoal fala, a carreira típica de Estado. Não, cargo típico de Estado. Isso está escrito na PEC 32. Cargo típico de Estado, o que é isso? Por exemplo, na polícia, nós não temos um cargo só, nós temos mais de um. Delegado é um cargo, investigador é outro, perito é outro, escrivão é outro. Hoje eu posso dizer, a carreira policial é uma atividade típica de Estado. O policial tem que ter alguma garantia para exercer sua função. Se passar cargo, como está na PEC, pode ser que o delegado seja cargo típico de Estado e os outros percam a estabilidade. Então, daqui a pouco, um escrivão que não trabalha de acordo com o que manda o delegado pode tomar um chute no traseiro e estar demitido, por exemplo. Receita Federal. Tem dois cargos numa mesma carreira, o auditor fiscal e o analista. O auditor pode ser um cargo típico de Estado e o analista não. Se o analista não fizer o que o dirigente da Receita manda, tipo assim, finge que não está vendo passar aquilo ali, que aquilo ali é de um amigo meu. Não, eu vou botar lá porque não pode, aquilo ali é legal. Se ele não tiver estabilidade, ele está no olho da rua. Então, pode não ser cargo típico de Estado. E o servidor atual que ficar, ele vai poder ser mandado embora por avaliação de desempenho insuficiente, ele vai ser, pode ser mandado embora por uma decisão judicial, pode ser mandado embora por necessidade de cortes nas despesas públicas, não tem como dizer que não, porque vai. O artigo 169 da Constituição diz que se o dinheiro bater no teto, pode cortar a despesa, incluindo salário, e aí o salário significa duas coisas, está bem claro no texto. Ou você reduz a jornada e reduz o salário junto, e aí eu, por exemplo, eu pego 10 pessoas, reduzo a jornada e o salário. Então, se todo mundo ganhava 100, eu tiro 10 de cada um, todo mundo ganha 90. Então, eu economizei 100 porque eu tirei 10 de cada um dos 10. Mas eu posso também fazer o seguinte, manda embora, pronto. Eu não preciso mandar todo mundo, mando menos gente embora, economizo o salário inteiro daquelas pessoas. Servidor atual, que tem estabilidade, vai poder ser mandado embora assim. E o que é que acontece? Nós precisamos que essas pessoas tenham um mínimo de garantia. A pessoa tem a estabilidade, tem o salário dele, é muito importante isso. Bom, vamos lá, o que a Alexandre colocou? Refresca aí para mim, Raia, a questão da remuneração. O microfone está desligado. Ele fala remuneração. Sim. Ele fala na estabilidade, que você já abordou, nos critérios de remuneração, na promoção e progressão na carreira e na avaliação de desempenho. É um pouco isso que eu falei. A progressão vai ser assim, só por mérito, abre aspas aí, mérito, eu prefiro chamar de avaliação. Se o mandante avaliar bem, a pessoa pode progredir na carreira. Se não avaliar bem, ele pode, na melhor das hipóteses, ficar estacionado e, na pior, perder o emprego. Porque o atual servidor, e aí o Bolsonaro fala, eu não vou mexer com o servidor, vai manter estabilidade. Tá bom, mas o Bolsonaro não diz que depois da reforma, o servidor que tem estabilidade, se for mal avaliado 3 ou 4 vezes, está no olho da rua. E quem vai avaliar ele? Aquele protegido do prefeito, aquele protegido do governador que tem um cargo de chefia sobre aquele servidor. Lembrando que essa PEC, ela tira
todos os servidores que hoje têm cargo de chefia, de cargos de chefia. Por exemplo, no governo Lula, em 2005, nós aprovamos um decreto que dizia que 75% dos cargos de chefia e de assessoramento de nível técnico, principalmente técnico, era de médio para baixo, tinha que ser servidor público, porque a atividade é técnica, é conhecimento das normas. Isso vai desaparecer, vai poder ser 100% de gente indicado político. Acabou. Essas pessoas não vão fazer prova nenhuma para entrar. E são essas pessoas que vão fazer a avaliação de desempenho do servidor estável. Então, a pessoa pode perder o emprego, mesmo sendo estável, pelos critérios que a PEC coloca. Como é que não vai tirar a estabilidade do servidor público? A progressão é isso. A pessoa pode ficar a vida inteira andando devagarinho. Aquilo que ela conseguiria em 10 anos, pode conseguir em 15, 20 ou 30, ou até não conseguir, porque ela pode sair no meio da tabela. Agora, isso tudo, eles dizem que é economia, porque o servidor ganha muito. Eu quero saber quando é que o servidor municipal que ganha 3, 4 mil reais, lembrando que a maioria dos municípios, por exemplo, não respeitam sequer o piso legal para a educação. O professor não ganha o piso salarial nacional, porque o prefeito diz que não tem dinheiro e não pode. E detalhe, paralelo à PEC 32, estão tramitando mais duas. A 186, que é a chamada PEC emergencial, e a 188, que é do Pacto Federativo. Numa delas, uma das coisas que acontece é alterar a verba que hoje a Constituição determina que é fechada para a saúde e para a educação. Como é que vai ser daqui para frente? Você vai receber tudo, vai receber a verba completa, só que não vai ser mais dividido. Olha, isso aqui é para a saúde, isso aqui é para a educação. Vai embolar tudo. Se desse dinheiro o prefeito quiser gastar 10% com a educação e o resto com a saúde, ele pode, porque se essa PEC for aprovada, vai autorizar. Aí você fala assim, opa, mas pelo menos ele vai investir em saúde. Não, porque aí junta a PEC 188 com a PEC 32, que diz o seguinte, ele pode investir em saúde pagando organização social, contratando fundações privadas de igrejas ou vendendo o hospital para iniciativa privada. Então, investir em saúde não significa investir em salário. Pode ser simplesmente contratar organização social, contratar o MOCIP, contratar uma fundação privada, contratar uma entidade filantrópica. Por exemplo, tem muita gente que pensa que Santa Casa é pública. Não é, é privada. Quem trabalha lá é CLT e ganha muito mal. Sim. O dono da Santa Casa não é nenhum pobre, não é ninguém que está miserável. Mas quem trabalha lá dentro não ganha nada. E ganha menos que servidor público. Tem muita gente que trabalha na rede pública e na Santa Casa, em vários estados. Então, nós vamos ver uma situação muito difícil com essas reformas passando por aí. Bom, eu acho que já estamos quase com 1h30 dessa live, acho que a gente vai já terminando, e eu quero aqui dizer que nós temos um grande desafio, e eu quero fazer aqui um desafio para que nós passemos a fazer uma grande mobilização para impedir esta reforma. Porque esta reforma, todas as reformas que tiveram até agora foram dizendo que iam melhorar isso, ia melhorar aquilo, que ia aumentar o emprego, ia melhorar a economia, aumentar as questões sociais, e a gente só vem perdendo. Nós perdemos direitos. A reforma trabalhista, ela foi, na verdade, um golpe contra os direitos dos trabalhadores, das trabalhadoras. A reforma da Previdência Social foi outro golpe contra também a nação, é um golpe contra a nação. E agora, a reforma administrativa é outro saco de maldade. Então, assim, este governo, ele sempre é um saco atrás de outro de maldade contra todos nós. Então, nesse sentido, eu gostaria aqui de colocar para nós
aí o desafio de já iniciarmos uma mobilização para pressionar o Congresso para não aprovar esta reforma. Assim como os professores e a população também comprometida com a mobilização em defesa do Fundeb, e nós conseguimos manter o Fundeb, está colocado para nós também esta luta e impedir que se aprove esta reforma administrativa. E aí eu quero me colocar como uma das pessoas aqui para contribuir, ver como que nós vamos fazer essa mobilização, porque nós precisamos impedir a aprovação lá, porque a aprovação lá, depois meio que tem um efeito dominó para os estados e para os municípios, e aí isso, na verdade, já passou lá, eu acho que a boiada vai passar também no estado e nos municípios, eu acho que é um pouco isso. Então, eu queria aqui, nós temos algumas pessoas aqui, nós temos servidores públicos aqui nos acompanhando, e cada um desses servidores que estão aqui nos acompanhando, mas também não é só servidor, né? Nós, como população, precisamos nos mobilizar para que essa reforma não seja aprovada. E se nós não temos como fazer essa pressão pessoal, nós vamos precisar fazer a pressão pelas mídias sociais. E aí, acho que essa é a questão que nós estamos fazendo. Então, eu acho que nós precisamos conversar com quem possa produzir já algum material para a gente começar a fazer essa pressão no Congresso. Porque a gente sabe que pelo menos o Rodrigo Maia, está na linha da aprovação o mais rápido possível. Pelo menos tem representação no Congresso, e aí a fala do Rodrigo Maia é que seja aprovado o mais rápido possível. Então, eu quero aqui agradecer, Vladimir, você por ter vindo, se colocado à nossa disposição e ter vindo aqui contribuir conosco nesse debate, nessa discussão. As suas falas foram muito esclarecedoras, eu acho que muitas pessoas nem estavam sabendo que estava em tramitação esta lei, essa PEC pelo Congresso Nacional, e agora cabe a nós, a cada um de nós, fazer a nossa parte. Tem uma campanha na sociedade que é contra o serviço público, né? Isso não é de agora. A campanha do Collor de Mello contra os marajás, depois também tem uma discussão que servidor é tudo vagabundo, o próprio Bolsonaro falou isso, né, que servidor público, na verdade, é vagabundo, e a população vai também na mesma linha. Então, está aqui o nosso desafio de dizer, servidor público tem uma função social, que é a de servir ao povo, e ele precisa estar protegido contra as mazelas deste ou daquele governo. E este governo é um governo das mazelas, é um governo da morte. Ele defende o capital financeiro em detrimento da vida. Já ficou provado isso, ele já falou isso, então cabe a nós, enquanto população, enquanto povo, fazer a nossa mobilização, continuar com o nosso grito de fora Bolsonaro e também contra a reforma administrativa que está colocada. Em Piracicaba, nós temos uma candidatura a prefeito que já defende a reforma administrativa. Então, nós também já comecemos, façamos uma campanha contrária a esta candidatura, porque se este candidato a prefeito já está defendendo a reforma administrativa, todos aqueles vereadores que fazem parte do seu partido também são favoráveis à reforma administrativa que ele está pregando. Então, nós vamos precisar dizer, fazer essa campanha contra já essa candidatura e as candidaturas à vereança deste candidato, que apoia este candidato,
e assim como outras candidaturas. Então, eu queria agradecer a você, Vladimir, e agradecer as pessoas que estão aqui nos acompanhando, e eu passo a palavra para você fazer as suas considerações. E um prazer te ver, né, Vladimir? Pois é. Olha, eu, com muita alegria, vou ficar triste de saber que você foi eleita, viu? Porque você antes estava junto com a gente aqui trabalhando, agora eu espero que não venha para cá, que você se eleja vereador e fique por aí. Por isso que eu digo, eu vou ficar muito alegre com a tristeza de não ter você aqui, mas sabendo que você está fazendo um trabalho muito importante. Bem rapidinho, eu acho que você tocou em pontos fundamentais. Uma das coisas que eu tenho dito por aí, não necessariamente você tem que dizer para a pessoa, vota nesse, vota naquele. Primeira coisa que você faz é o seguinte, olha, a reforma é isso. Quem apoia essa reforma não merece o voto do povo. Você já elimina os 2, 3 candidatos, porque modernidade não tem. E eu digo para todo mundo, é para o servidor e para quem se serve do serviço público. O profissional de saúde, ele sai dali, ele é um usuário do serviço público, o filho dele vai para uma escola pública, o funcionário da escola usa o posto de saúde pública. Todo mundo é usuário do serviço público, quem trabalha e quem não trabalha no serviço público. A história do Fundeb é uma coisa muito importante, porque eu conversava com o senador Paulo Paim hoje o seguinte, nós que somos de oposição ao governo Bolsonaro, somos minoria na Câmara e no Senado, pois nós conseguimos impedir o fim do Fundeb nas 2 casas com pressão popular, usando todas as redes sociais, sem exceção, usando o e-mail, que muita gente já acha o e-mail uma coisa antiga, né? Mas funciona. Vamos encher a caixa de e-mail dos candidatos, dos vereadores, dos deputados. E detalhe, deputado que apoia essa reforma administrativa no Congresso tem o seu candidato de apoio a prefeito e a vereador. Então, você está com quem? Com o deputado fulano, com o senador ciclano? Pois muito bem, ele está apoiando a reforma, abre teu olho que você não vai se eleger aqui. E nós temos condição de fazer essa pressão. Com essa pressão, na pior das hipóteses, nós podemos conseguir jogar para o ano que vem, o debate. Aí sim, ano que vem, Congresso aberto, nós vamos para dentro do Congresso fazer a pressão no corpo a corpo. Até lá, nós temos que dar um freio no Rodrigo Maia. Ele já deixou claro, não vai ter recesso no Congresso esse ano, vai trabalhar direto, dezembro, janeiro, e vai emendar fevereiro, quando começa o ano legislativo. Ele quer aprovar a PEC até 15 de janeiro. Ele queria aprovar esse ano, já está empurrando para 15 de janeiro, não vai ter o recesso. Eles vão dizer que a pandemia, o trabalho remoto atrapalhou e o Congresso vai precisar trabalhar nos meses de recesso para poder compensar. Mentira, é para tentar aprovar a PEC. Nós temos que fazer, como, por exemplo, na reforma da Previdência, alguns companheiros do Rio Grande do Sul fizeram com senadores. São 3 senadores por estado. Onde mora esse? Ah, mora ali, na porta da casa dele, bota um cartaz, dizendo o que o povo pensa. Muitos candidatos a deputado federal e a senador que defenderam as reformas da Previdência e Trabalhista não se reelegeram em 2018. Nós podemos colocar essa pressão para cima deles e aí conseguir, com a mobilização, impedir que essa reforma passe. Mas, independente da reforma passar, a vida inteira o parlamento municipal toca o dia a dia da vida da população naquele município. Então, nós precisamos de uma bancada de vereadores muito ligada à necessidade do povo, que seja contra essa reforma, porque, se passar, eu concordo com você, vai vir apoiada de Brasília para os estados e municípios. Nós vamos ter como diminuir o prejuízo na Câmara Municipal. Podemos até não impedir, mas podemos diminuir o prejuízo. E, para isso, nós temos que ter uma bancada de vereadores progressistas, de esquerda, comprometido com o povo, e, de preferência, junto com o prefeito, que também tem a mesma linha. Então, se a gente tiver, por exemplo, o professor Adelino eleito prefeito, você eleito vereador, não vai ser moleza para esses caras aprovarem uma reforma no município. Por mais que a parte federal, que a parte estadual não esteja ao alcance de vocês. Mas vocês vão ter como contribuir para que a situação da vida da população não seja piorada. Porque é o que foi dito aqui, uma cidade rica que tem muito pobre. Só que esses economistas do mercado financeiro,
que não é o economista isento, aliás, não existe economista isento, esses economistas do mercado financeiro costumam trabalhar com o seguinte: 2 pessoas e 12 pães. Na média, cada um tem 6, quando, na verdade, um tem um pão, o outro tem 11. Essa é a realidade da população, mas eles trabalham com a estatística da média. Não, a população, Paulo, como é que é? PIB per capita. Per capita é por cabeça, por pessoa. Então, eu pego toda a riqueza e divido pelo número de pessoas. É igualzinho pegar uma dúzia de pães e dividir. Na média, os 2 têm 6? Não, um tem 11 e o outro tem 1. Então, nós temos que começar a quebrar essa desigualdade. E aí nós precisamos da pressão popular no parlamento municipal, estadual e federal. Nós vamos eleger vereadores e prefeitos agora, daqui a 2 anos, deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Um é ligado ao outro, não adianta. Tem gente achando essa reforma lá em Brasília não me atinge aqui. Atinge. Se passar lá, os vereadores vão ter dificuldade para o prejuízo ser muito grande. Então, é muito importante a eleição desse ano. Fundamental. Eu tenho dito sempre, não se esqueça que um país é composto por 5.570 municípios. A importância desse povo é muito grande no processo eleitoral desse ano. No mais, Rai, é te agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com você. Vou ficar daqui torcendo muito, não vou votar em você, porque eu não posso, não estou aí, se eu tivesse eu votaria em você, mas vou estar daqui torcendo e naquilo que você precisar, pode contar comigo. As questões, como eu falei no início, se alguma coisa sobre a reforma, alguém quiser algum esclarecimento, tiver uma dúvida, uma pergunta, pode mandar, que a gente corre atrás da resposta. Se não tiver na hora, se tiver na hora a gente manda, senão a gente corre atrás e consegue. Mas não vamos deixar de atender o que for preciso para ajudar vocês aí, não. Tá? E, legal, mais uma vez, muito obrigado. Adorei te ver, bom te ver, matar um pouco a saudade. E a gente vai continuar nessa luta juntos, ainda que distantes fisicamente. Tá? Abração para você. E deixa um abraço para o nosso amigo professor Adelino, que eu também gostei muito da participação dele, a fala dele foi importantíssima. Você poderia deixar aqui o seu endereço para que as pessoas pudessem, de repente, falar com você também, né? Olha, eu posso dar o meu e-mail, que é fácil, é vladimir.n, de Nepomuceno, @terra.com.br, esse é o e-mail. Mas, se quiser saber um pouco mais da reforma também, eu tenho um blog onde eu ponho textos que falam principalmente, eu tenho falado da reforma administrativa, tem lá bastante coisa. A situação dos novos servidores, a situação dos servidores atuais, quem é Paulo Guedes, tem um texto meu que conta direitinho de onde saiu esse sujeito. Por quê? Como ele chegou ao governo, tem um texto que fala disso também. Tem um texto que fala sobre as consequências para a população se a reforma for aprovada. O blog é o seguinte, é Notas do Vladimir, tudo junto, sem espaço, notasdovladimir.com.br. Pode também acessar pelo endereço Vladimir Nepomuceno, sem espaço, tudo junto, vladimirnepomuceno.com.br. São 2 endereços do mesmo blog. E o e-mail está à disposição. Manda, a gente responde. Se não der para responder na hora, é porque a gente está correndo atrás para responder logo depois. Perfeito. Eu quero agradecer ao Vladimir por esta brilhante exposição que fez aqui para nós, muito esclarecedor, todas as esclarecedoras informações que trouxe para nós, e vai contribuir para que nós possamos entrar nesse debate e fazer essa discussão na sociedade. E aí foi me perguntado aqui quem é o candidato que está defendendo a reforma administrativa e é candidato a prefeito. É o Luciano Almeida, que é candidato a prefeito, já foi candidato outras vezes, e agora uma das suas propostas, inclusive, que ele tem colocado em destaque, é a reforma administrativa. Então, e é um candidato de um nome bem, assim, com possibilidades eleitorais. Então, a gente precisa saber quem é contra a classe trabalhadora.
porque a nossa É defesa importante. é pela classe trabalhadora. E a nossa luta é pela defesa, autonomia e liberdade da classe trabalhadora e contra todo tipo de opressão. Enquanto nós tivermos essa sociedade que o opressor nos domina, nós não teremos a nossa liberdade. Nós buscamos uma sociedade que nós não tenhamos oprimidos e opressores, nós tenhamos liberdade, autonomia. Então, essa é a nossa luta. Então, com essas palavras que nós encerramos esta live. Quero me eleger vereadora, quero ter um mandato a serviço da classe trabalhadora, então, e que nós possamos avançar nesse sentido. E os servidores que estão, neste momento, na mira, mas que têm um impacto sobre a população, também eu quero estar nesta luta para que nós impeçamos esta reforma. Nós não podemos permitir que esta reforma seja aprovada. Nós queremos, sim, uma reforma administrativa, mas uma reforma que valorize o Estado e que valorize o servidor público na sua missão, que é a de servir a população e o fortalecimento das instituições públicas. A gente precisa de instituições fortes e que possa atender aquela população que precisa do Estado. Hoje, o Estado, ela não está a serviço da população que precisa dela. O Estado está a serviço do poder financeiro, e nós precisamos fazer do Estado um Estado que esteja a serviço daquela população que necessita do apoio, precisa de serviços, precisa de políticas públicas, para que nós possamos mudar essa realidade. Nós precisamos fazer isso. Então, eu quero, mais uma vez, agradecer ao Vladimir e agradecer cada uma das pessoas que acompanharam esta live. Esta live vai ficar disponível na nossa página, e aí e outras pessoas vão assistir. E aí, se a gente precisar de você, Vladimir, para a gente fazer outras discussões, nós vamos te mobilizar. E muito obrigada. Com certeza. Muito obrigada por você estar aqui conosco, e foi um prazer te ver. Fazia tempo que a gente não se via, a gente passou o golpe juntos, né? Foi uma luta e uma perda irreparável para a sociedade, o golpe, e o golpe continua sendo, né, golpe mais golpe, né, porque todas as reformas não é senão o golpe, mas que a gente possa seguir o exemplo dos bolivianos, né, eu acho que a gente precisa seguir esse exemplo e que a população possa acordar. E agora as eleições, inclusive, já é um bom momento. Então, vote Adelino 13 e vote Rai 13100, e tem outras candidaturas, a vereança pelo Partido dos Trabalhadores, e nós estamos numa aliança com o PSOL também, tem as candidaturas do PSOL, então escolha uma das candidaturas da esquerda, para que nós possamos ter uma Câmara de Vereadores que esteja na luta da classe trabalhadora, da organização popular, da organização social, e que nós possamos estar lá a serviço de aprovar os projetos que venham ao encontro da população, principalmente a população periférica, a população pobre, as mulheres negras, a população mais pobre. A gente precisa estar mais atenta a isso. Então, muito obrigada, e um grande abraço, e uma boa noite para todas vocês, e um bom final de semana, e campanha, hein, gente? Não podemos perder nem um minuto das nossas vidas, para que nós possamos eleger o Adelino e eleger uma bancada de vereadoras comprometidas com as nossas pautas de lutas. Tá? Muito obrigada. Um abraço, Vladimir. Um abraço. Obrigada, Alexandre, pelo apoio aí nesta live, e também agradecer a todas as pessoas que mobilizaram para essa live
acontecer. Muito obrigada.